Será mesmo que essa história para o Bitcoin e para as altcoins vai se repetir? A ideia desse vídeo é um pouquinho diferente, fazer um exercício entendendo exatamente o que aconteceu tanto no passado recente quanto no mais longo, estudando os ciclos do Bitcoin, não só os ciclos de queda, como os ciclos de alta também, o mais recente principalmente. E com isso eu quero trazer a reflexão de se faz ou não sentido ignorar esses dados, o passado, para entender o momento atual e projetar o futuro, não só do Bitcoin, como também das altcoins. Tudo isso em mais um vídeo direto ao ponto, porque aqui eu valorizo seu tempo numa linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca não custa absolutamente nada para você, o seu like. Você já pode fazer isso no começo do vídeo, mas fica à vontade para fazer isso também ao longo do vídeo, se você gostar, é claro. O que não pode ficar para depois é o meu muito obrigado a todos vocês que deixam like nos vídeos. Já aproveito também para deixar o convite, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, para você se inscrever, clica aqui no sino das notificações. Já marca ali como todas para receber sempre aviso de quando tem conteúdo novo aqui. São pelo menos 3 vídeos por semana e todos eles focados em ajudar a botar dinheiro no teu bolso. Por isso, eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, já vou trazer direto aqui o gráfico do Bitcoin. Eu tô aqui com o gráfico lá em 2017. Vamos pegar esse ciclo de queda aqui do Bitcoin de 2017, depois dele fazer aqui um movimento muito íngreme de alta. Começou aqui com uma barra grande de queda, né? Ou seja, uma rejeição grande aqui. Eu tô olhando o gráfico no semanal. Mas vamos lá. Quando é que foi essa primeira barra? Dezembro de 17. De lá, o mercado só caiu, mas se você pegar aqui pequenos recortes de tempo, por exemplo aqui, ó, fez 1, 2, 3, 4, 5 semanas de alta. O que o investidor pensa quando isso acontece? Quando ele está lá na quarta, quinta semana, poxa, o mercado está recuperando, agora vai. E a gente vai ser testado ao longo desse ciclo de queda também, porque isso vai acontecer no meio do caminho. Mas enfim, essa é só uma observação aqui. Pega mesmo é que o mercado foi caindo, e fez o fundo lá mais ou menos em dezembro de 2018, ou seja, prazo praticamente exato aqui de 12 meses. Para aí depois ele iniciar um período de lateralização, para depois voltar aqui a fazer movimentos de topos e fundos ascendentes, voltar a subir. Pois bem, meus amigos, se a gente for trazer para frente aqui o que aconteceu no ciclo passado, lá 2021 para 2022, nós temos depois da grande queda aqui, depois da máxima histórica lá em novembro de 21. Tivemos queda, aquelas recuperações de preço que parece que agora vai, mas não vai, queda, né? Ele refuga as altas aqui, vem com velas grandes de queda, até que nós tivemos a mínima lá em novembro de 22, ou seja, 12 meses também. O que aconteceu depois? Ficou lateral aqui por algumas semanas, até voltar com volume, com força, a subir, fazer topos e fundos ascendentes. Qualquer semelhança não é mera coincidência, são padrões formados aqui nos ciclos. E agora, em 2025/26, se a gente pegar aqui desde a queda, lá em outubro, começo de outubro de 25, né? Na máxima histórica, depois começou a cair. Nós tivemos queda, e agora nós estamos em fevereiro de 26. Se a gente fosse comparar com os ciclos anteriores, pegando aquela ideia do padrão 12 meses, como já passaram aqui 4 meses, a gente já tem 1/3 do caminho andado. Não estou dizendo que é isso que vai acontecer, até acredito que o prazo vai ser mais curto nesse ciclo, mas, todavia, entretanto, isso aqui não pode ser ignorado. Eu gostaria que você me dissesse aqui nos comentários o que você acha disso. O que você acha dos padrões do Bitcoin, padrões de queda, e se você está esperando que o Bitcoin fique em queda, por exemplo, até outubro, ou arredores ali, né? Setembro, novembro de 2026. E eu aproveito também, lembrando lá o que aconteceu, para te dizer o seguinte: nós teremos no meio do caminho armadilhas, parecendo que o mercado vai recuperar, agora está em 75, agora foi para 80, agora vai. E aí o mercado pode simplesmente voltar a cair, despencar, simplesmente ali pessoas começam a realizar muito forte, o mercado cai, tá fraco, não tá com força suficiente para uma retomada forte de alta, de um novo ciclo de alta, e aí os emocionados acabam a ver navios. Então, o que é mais prudente? Dá para ganhar dinheiro num ciclo de baixa, etc? Eu sou mais favorável, no lugar de ficar apostando na queda de fato, né? Ou seja, abrindo uma posição short, eu sou mais favorável a compras quando o preço está muito estressado nas quedas, e aí quando ele tem essas recuperações, você pode realizar parciais de lucro, é muito mais prudente. Inclusive, você consegue, pegando movimentos de extremo estresse, fazer lucros interessantes de 20, 25, 30% em prazos relativamente curtos. Basta ver que o Bitcoin, por exemplo, agora bateu os 60 mil, se ele vai dos 60 até os 70, 75
35 mil, você consegue ter um lucro aí de 20, 25%. Então, não ignore esse tipo de lucro em um ciclo de baixa. E é claro que também se acumula para longo prazo, mas o que eu estou falando aqui é que, dependendo do seu portfólio, do seu perfil, não é ideal que você ignore isso simplesmente porque você acredita que o mercado vai voltar a subir. E, inclusive, diga-se de passagem, essas realizações de lucro que eu faço, inclusive eu faço todos os meses, faço através da OKX. Por quê? Porque eu tenho uma conta lá que, além de estar atrelada também a OKX Pay, né, uma conta que você tem lá, que é uma conta como se fosse uma conta de pagamentos em dólar, onde o dólar em USDG rende 10% ao ano, e onde eu tenho acesso a um cartão para fazer compras no exterior, por exemplo, sem IOF e sem taxas, é 1 para 1 a stablecoin e o dólar. Além disso, também eu tenho uma corretora que é das mais robustas do mundo, que tem CNPJ atuante no Brasil. E o que isso representa? Representa que você legalmente pode vender até 35 mil reais todos os meses de maneira 100% isenta, sem pagar um centavo de imposto, independente do lucro que você tenha. Eu estou deixando o link para você abrir a conta na OKX, ter acesso a absolutamente tudo isso aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Esse nosso link, inclusive, tem bônus exclusivos. Eu só não sei dizer exatamente qual é o bônus agora, no momento, porque esse bônus varia. Às vezes é um bônus que você recebe em Bitcoin, às vezes é um bônus que você recebe como um cashback. Mas dependendo do momento em que você está assistindo esse vídeo, ele vai ter mudado. Mas assim que você abre a conta, tem que abrir até o final para ativar o bônus nosso aqui, através do nosso link. Aí você vai ter acesso lá no aplicativo aos bônus por abertura de conta com o nosso link aqui exclusivo. Dado o recado, eu quero te trazer aqui outra questão que para mim pesa muito, pesou no ciclo de alta inteiro, e eu me baseava muito nisso. Se você pegar aqui vídeos antigos do canal, né, não tão antigos assim também, mas de 2023 para cá, eu falei muito, bati muito em cima da tecla do padrão de alta do ciclo. Qual é o padrão? Bandeiras de alta. Então ele, durante um espaço mais curto de tempo, sobe forte, faz uma lateralização aqui grande, parece que vai cair, parece que vai devolver tudo. Depois ele, em curto espaço de tempo de novo, sobe forte, faz novamente o padrão da bandeira, sobe forte, né, depois da consolidação. Então vou desenhar aqui para ficar mais fácil para você entender. Aqui, ó. Eu desenhei isso várias e várias vezes durante o ciclo de alta. Aqui nós temos uma bandeira de alta, tá vendo? Ó, o mastro dela aqui, a bandeirinha aqui. E o que acontece? Nós tocávamos aqui, ó, lembra? Na EMA 50, e aí depois voltava a subir. Aí o que acontecia? Fazíamos novamente uma alta forte aqui, uma consolidação aqui na nossa bandeira, tocava lá nessa parte inferior aqui, né? Chegava a tocar lá na EMA 50, depois voltava a subir. Depois que acontecia de novo, mais uma bandeira de alta. Aí o que acontece? Consolidação aqui, toca lá na EMA 50 e opa, aqui não segurou. Então nós tivemos o encerramento do ciclo de alta nesse momento aqui onde foi rompida a EMA 50, porque é um padrão que não tinha sido quebrado de fato e confirmado nesse ciclo. No ciclo passado, quando aconteceu, deu início ao bear market, por mais que o mercado ameaçasse uma recuperação logo em seguida, até voltasse para cima, não confirmou. Mesma coisa a gente observa aqui, ó, fez bandeira de baixa e aí chegou a ameaçar uma retomada de alta e entregou tudo de novo logo em seguida. Mas dá uma olhada aqui no padrão, tá bem feio aqui ó, o desenho das bandeiras, né? Mas é só para você entender de fato o que eu quero dizer, né? Esse é o mais importante, o desenho aqui é o de menos. Agora eu quero te propor o seguinte pensamento aqui, qual que é o meu racional para esse momento de queda? O ciclo de alta, que como eu falei teve fim ali depois desse rompimento para baixo da EMA 50, teve esse padrão durante o ciclo inteiro, depois de toda aquela lateralização ali de bandeiras de alta. Sendo que a base dessas bandeiras aqui deram boas oportunidades de compra para a continuação da alta, certo? Então deixa eu apagar aqui e te mostrar outra coisa. Se ao longo de todo o ciclo de alta nós formamos 3 grandes bandeiras de alta, durante o ciclo de baixa, isso pode estar sendo formado também. Só que aí, obviamente, é o contrário, são bandeiras de baixa. Eu vou te mostrar aqui na prática para você entender. Olha só, mastro da bandeira aqui, aí nós temos uma consolidação aqui, toca inclusive lá na EMA 50 semanal, volta a cair.
Aí nós temos aqui um novo mastro, uma bandeira de baixa, e quem sabe a gente possa ter aqui uma consolidação, talvez, mais uma bandeirinha aqui sendo formada, preço talvez voltando aqui lá para casa dos 75, perto dos 80 mil aqui, quem sabe até encostando nos 80 mil, e aí depois de consolidar por um tempo aqui, mais uma queda, mais ou menos até essa região aqui, e aí depois uma nova consolidação aqui, para quem sabe depois dessa queda aqui, e é o que eu projeto, esse é um cenário base que eu tenho, mas isso é tema para outro vídeo. Eu só quero trazer a reflexão aqui de que nós podemos sim estar formando 3 bandeiras de baixa para consolidar aqui ao longo de um tempo, ficar lateral e aí sim depois começar a formar novamente topos e fundos ascendentes, virar a tendência de queda para alta e se iniciar um novo ciclo. Eu não me considero analista, não me considero guru, muito menos dono da verdade. Quero saber também a sua opinião, porque eu acho que a nossa comunidade aqui a gente constrói dessa maneira. Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Estou trazendo aqui uma visão um pouquinho diferente, baseada assim em algumas premissas que eu costumo utilizar, mas pensando aqui no que aconteceu no passado e projetando o que pode acontecer ao longo dos próximos meses, porque isso nós já temos aqui, né, disso alguns sinais. Então, vai confirmar, não vai confirmar? Não sei, mas é uma hipótese, é um cenário com o qual sim eu trabalho. Agora, dentro desse cenário todo, o pessoal tem me perguntado muito sobre altcoins. David, XRP, e Solana, e Ethereum, e sei lá, Chainlink. Pessoal, por que faz tanto tempo que eu não compro altcoins? Inclusive eu tô com meu caixa nas alturas. Eu vou voltar a comprar altcoins, mas eu não enxergo esse como o momento certo, simplesmente porque nós temos o Bitcoin como termômetro. Se o Bitcoin segue em tendência de queda, o que acontece com os ativos que são muito mais voláteis do que o Bitcoin? Se o Bitcoin cai, por exemplo, mais 25%, 30%, o que acontece com as altcoins? 50% é extremamente factível que elas caiam, as altcoins médias, as mais robustas, inclusive. As pequenininhas, bom, essas nem vamos falar. Então, eu levo isso em consideração, até porque o estresse do ciclo tende a durar mais para as altcoins no ciclo de queda. O Bitcoin, por exemplo, a gente viu ali aproximadamente 12 meses de queda, até ele ter aquela consolidação de fundo, voltar a subir. Nas altcoins, elas seguem dando oportunidades por 18 meses. Ou seja, elas começam a cair e aí elas vão encontrar lá um momento de lateralidade, etc. Até voltar a subir efetivamente, vai mais ou menos uns 18 meses. Eu não estou dizendo que isso está escrito na pedra, que vai acontecer exatamente assim. Estou baseando no ciclo passado. Você tem que fazer aqui as devidas ponderações, obviamente. Ou seja, em resumo, não existe garantia alguma de que esses cenários vão se concretizar, mas você baseia sempre os seus aportes, as suas decisões de investimentos de maneira racional, né? Partindo de certas premissas e probabilidades. Então é mais ou menos como eu dizer para você, olha, as últimas 3 vezes que eu fui ao supermercado, eu vi 10 carros brancos, ou mais de 10 carros brancos no estacionamento, em tal horário. Então, se eu vou exatamente no mesmo horário, no mesmo dia da semana, para o mesmo lugar, é plausível aqui a ideia de eu dizer que eu vou ver pelo menos 8 carros brancos se eu voltar lá. Então, se tem uma chance considerável disso acontecer, eu não posso simplesmente ignorar esse cenário, correto? E aproveitando sobre ignorar e não ignorar cenário, uma coisa que eu não ignoraria se fosse você é entrar na comunidade 1%. Também estou deixando o link aqui na descrição do vídeo. Lá você tem acesso a todos os meus cursos de investimentos, não só de cripto, para você aprender a se posicionar, entender por que nesse momento de cenário de queda de mercado, a minha carteira, por exemplo, de todos os alunos que seguem a mesma estratégia está positiva e surfando muito bem aquilo que dá para surfar nesse momento no mercado. A gente está também com caixa alto para poder aproveitar as oportunidades e nada como se posicionar com estratégia de fato. Se você quer ajuda para tudo isso, contar com o meu suporte 7 dias por semana, ainda ter acesso a toda a minha carteira de criptomoedas completa, de fato, saber exatamente o momento em que eu vou voltar a comprar altcoins, quais altcoins eu vou comprar, saber absolutamente tudo sobre a minha carteira de cripto e também ter acesso aos nossos grupos exclusivos com todos os outros investidores da comunidade 1%. Tudo isso você acessa no momento em que eu estou gravando esse vídeo por apenas R$ 79,90 por mês no plano mensal ou R$ 669 por ano. É só clicar aqui no link da descrição, escolher entre plano mensal ou anual, acessar a plataforma e eu recomendo que você já entre nos nossos grupos também. Tem um exclusivo de cripto e o outro geral. Dito isso e mais, eu vou ficando por aqui, já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir, é só clicar nele, um forte abraço e a gente se vê lá.